Começamos bem, começamos logo a rir. Então, estás boa? Olá, 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 eu estou ótima e tu? Também. Olá a todos, bem-vindos a este Olá, nosso espaço de conversa. Nós hoje trazemos um tema super mega interessante. super Apesar mega de, interessante e mega solicitado também, apesar de mega batido nas redes sociais também, não é? Tipo, é uma também. coisa que se ouve falar muito nas redes sociais e que se vê muita dica, muita. Bem, se calhar porque sofremos todos dele. Será? Se calhar sim, se calhar já se dá nome, porque noutra altura os Olha, nomes eram diferentes e agora o nome eu acho que é um bocado isto, porque sempre existiu, não é? Mas o nome agora é que surge epá, sempre existiu, mas, mais. mas a nossa vida diária também provoca um aumento. Não sei se existe esse aumento, se realmente sempre existiu, honestamente. Acho é que agora existem outros gatilhos que Hum. levam aqui também. E é Então o vamos quê? desculpar. É aquela Tará! parte simples. Pronto, agora Tã-tã-tã-tã-tã. então Vamos vá. falar de Uhum. tã-tã. Dizes Dizes tu tu ou ou digo digo eu? eu? Hã? Vamos contar até 3, já sei. Se Ai, calhar as não, pessoas dizes que estão tu. espera. Se calhar as Hum. pessoas que estão a ouvir esta introdução já estão a sentir. O que é que tu achas? Olha, bem visto. Quem está a ouvir esta introdução e vai pensar: Vai, já está, rápido, vai, diz, é o quê? já está a ficar ansioso Ansioso ou ansiosa. ou ansiosa. É isso. Vamos falar de ansiedade. Sendo que fazemos já um disclaimer que a ansiedade não se fala em meia hora. Sim. Mas fala-se, mas é um mundo, realmente. Nós vamos falar se calhar das nossas consultas. Isto surgiu, o tema surgiu porque realmente temos tido uma onda de solicitação em relação ao tratamento da ansiedade. Olha, sabes uma coisa curiosa que eu acho? Não, mas vais-me Enquanto contar. vou, desculpa, sem preâmbulo nenhum, isto é atira. Sabes que é uma coisa engraçada que quem contacta para vir trabalhar a ansiedade, normalmente são pessoas que já passaram por outros sítios e outras terapias. Ao contrário, por exemplo, dos medos, medos de bichos, por exemplo, fobias, As era fobias. disso que eu estava a falar. Ao contrário, às vezes, de pessoas que querem, sei lá, aceder a memórias, também me acontece o pessoal de telefonar porque quer aceder a memórias, porque sente que não se lembra da infância. Mas este é um tema, a ansiedade. Normalmente eu costumo perguntar se a pessoa já recorreu a outras terapias para trabalhar o assunto. Eu acho que toda a gente, pá, eu não vou dizer toda a gente, para não parecer que alguém dizer, não, eu nunca tinha ido. Mas eu acho que 99% das pessoas já fizeram outras terapias para a ansiedade. E quando eu digo Ok. outras terapias, psicologia, psicoterapia, acupuntura, reiki, retiros, pranayama, está-me a faltar a cena, cenas respiratórias, não me estou a Hum. lembrar agora do nome. Pranayama é o do yoga, mas não me estou a lembrar do trabalho Sim, e respiratório. também já passaram, muitas também que eu acompanho, já fazem ou já fizeram medicação Ah, e exato. já experimentaram mesmo muita coisa e já fizeram até exercícios e já experimentaram muita coisa para encontrar o alívio relacionado com a ansiedade. E algumas pessoas dizem que efetivamente naquele período de tempo até pode funcionar, mas que depois, por algum motivo, normalmente é um gatilho, não é? Sim. Começam a sentir novamente aquelas mesmas sensações. E há pessoas que depois evoluem até para os ataques de ansiedade muito mais intensos, não Ataques é? de pânico. Até ataques de pânico. De pânico. Mas olha, tu agora pegaste num ponto que eu acho que podíamos já começar por aí, que é a medicação. Uhum. Porque até foi recente, duas pessoas que estavam em pleno ataque de ansiedade barra pânico, eu estou a dizer barra porque foram ao hospital, portanto, eu acredito que já estivessem a ter um ataque de pânico, já eram Uhum. pessoas ansiosas, contactam o que é que eu quero dizer com isto? Elas contactaram-me em crise. E apesar de eu acreditar imenso no poder da hipnoterapia, também acredito, eu venho de uma área hospitalar, portanto, eu também acredito que os medicamentos servem para nos ajudar.
Uhum. Não acha que devam ser as muletas durante a vida toda. Agora, uma pessoa, quando está a ter um ataque de pânico, porquê é que ela fica melhor no hospital? Em parte Então, porque é que lhe dá segurança e, no fundo, é aquilo que aquela pessoa está a precisar naquele momento, porque está a passar pela cabeça dela uma série de pensamentos e no corpo uma série de sensações muito extremas. e a seguir a gente dá-lhe medicação, que Claro, funciona. Pronto, e a vai pessoa acalmar. consegue interromper o ciclo, porque dentro do corpo há um ciclo que se está a criar vicioso de neurotransmissores que estão ainda a potenciar mais o ataque de pânico. Uhum, Faço-me uhum. entender. Isto só para Sim, deixar sim. aqui a minha opinião sobre a medicação que é. A medicação é útil, serve para tirar as pessoas de crises, tanto de depressão como de ansiedade, como de ataques de pânico. A medicação, eu acho que pode ser até um bom recurso quando a pessoa nem consegue pedir ajuda a mais ninguém, sem ser um hospital. Às vezes é a medicação que faz com que a pessoa consiga interromper aqueles ciclos e perceba, ok, agora que interrompi isto, posso ir procurar a minha terapia para tratar isto. Uhum. Também já me aconteceu pessoas contactarem-me a dizer que tinham interrompido a medicação sozinhas, sem acompanhamento médico. Deixo já aqui também a minha opinião, que sou contra. Uhum. Os médicos prescrevem, os médicos ajudam a fazer o desmame da medicação da ansiedade. Sendo que, também deixo já aqui a minha opinião, eu estou muito opinativa. Eu estou Vai, muito deixa vir, opinativa. deixa vir. Estou a Porque adorar. isto é um assunto que me toca particularmente no sentido em que eu acho que isto deve, como diz o português, cada macaco no seu galho. Ok? Sim. Se a pessoa em alguma fase da vida foi a um psiquiatra ou ao médico de família que prescreveu ansiolíticos e antidepressivos e neste momento já se está a sentir bem, até já se esquece de tomar aquilo de vez em quando, que eu acho que é assim que a malta começa a. Nem me lembrei de tomar isto hoje. Eu ontem se calhar mas já não tomei. Ok, vão ao médico e dizem: olha, estou melhor. Uhum. Mas entre o começar e o acabar, eu não acredito que haja solução sem fazer terapia. Era isto que eu ia opinar também. Não sei qual é, que é a tua opinião sobre isso. Uma pessoa que faz 3 anos de ansiolíticos e antidepressivos e realmente sente-se bem, equilibrada, pede para fazer o desmame. Ele às vezes acontece com a ajuda do médico. E às vezes são estas pessoas que depois vêm ter comigo outra vez porque estão a voltar a Sim, ter os sintomas. porque lá está, estiveram, com a medicação. Eu concordo com tudo aquilo que tu disseste. Ai, sim, tudo bem. Obrigada. E no fundo também muitas pessoas que têm vindo às sessões e que reportam o estado de ansiedade, e se calhar grande parte destas pessoas é aquilo que tu estavas a dizer, já experimentaram N coisas, Uhum. e incluindo a medicação. Porque ou tiveram um ataque mais intenso de ansiedade ou que chegou mesmo até ao pânico, foram ao hospital e foi medicado. Às vezes é através do psiquiatra, outras vezes é através do médico de família. E, e chegam com a ideia de que não querem viver para sempre com a medicação, porque Exatamente. sentem também alguma limitação, que a dependência daquela medicação para se sentirem bem é algo que não querem, e então querem encontrar também uma forma mais profunda de libertar, porque também lá está. E se calhar associada à medicação, conseguem perceber que acalma e conseguem entender que há algo que além daquela que é necessário fazer além daquela medicação e que sozinhas, ou com a medicação, ou com outras terapias ou outras abordagens que já experimentaram, não é o suficiente. E então Uhum. procuram a hipnoterapia, porque têm o conhecimento de que é algo mais profundo e que trabalha esses gatilhos lá na origem. Estava aqui a pensar enquanto falavas que estas são as pessoas que já sabem o que é que têm, né? Estas são as pessoas que dizem assim: eu sou Ah, ansiosa, sempre tive ansiedade, fazem medicação e de repente descobrem outro estado de espírito e dizem: isto é muito melhor. Ok, sim. mas se eu deixar a medicação não continuo assim. Portanto, se calhar tenho que procurar alguma coisa que me permita ficar assim sem a medicação. Isto, tranquilo. Até aquelas pessoas que não sabem que são ansiosas. Também te acontece. Sim, há aquelas olha, Eu queria há aquelas vir. pessoas. Eu tenho aqui um problema de autoestima. E queria vir resolver o meu problema de autoestima. Mas não, por acaso não aparecem muitas pessoas assim. A questão de o problema da Não. autoestima é algo que depois nós vamos descobrindo nas sessões, não é algo que venha muito consciente. Eu Por tenho acaso pessoas.
Ok. Eu tenho pessoas que dizem mesmo que têm falta de autoestima. Não é a maioria das pessoas que Não. eu tenho acompanhado. Não é. Vêm mais com Então o meu sinto exemplo não foi bom, mas dá-me um estressado, exemplo teu. sinto vou tentar lembrar-me. Há muita gente, mas mesmo muita gente, e eu não tinha esta noção, de que chega até mim com medo de conduzir. Com Pois é, tu tens uma atração, tu tens uma atração. o e eu adoro conduzir. Isto Ah, eu não sozinha, gosto. não é? Eu não tenho medo, não Muitas gosto. muitas mulheres que me procuram porque o entrar com o carro, até andar nas voltinhas pequeninas, tranquilo, mas ter que fazer um trajeto dentro da autoestrada, é algo que lhes causa um estado de ansiedade brutal. E então, qual é a consciência que têm? A consciência que têm é que têm medo de entrar na autoestrada, de conduzir na autoestrada. Hum, E então depois vamos trabalhar e a maior parte das vezes é algo que se resolve relativamente rápido. uhum. Normalmente, ao fim tenho pessoas, isto é mesmo verdade, tenho pessoas que ao fim da primeira sessão e que até são mães e têm filhos pequeninos, a maior parte das pessoas que chegam com este medo da condução têm filhos e que é outra preocupação, não é? Que é andar com os filhos dentro do carro. Ao fim da primeira sessão, é muito comum, entre uma sessão, o intervalo entre uma sessão e outra, mandarem mensagem a dizer: Ana, agarrei do carro e levei o meu filho não sei aonde, à festa, Uhum. ou à escola, ou fui buscar à escola, sei lá, coisas assim dentro do género, e é assim, uau, é mega transformador. Mas pronto, não fazemos a primeira ação e o assunto encerra ali, porque depois vamos perceber que o que existe são estados de ansiedade e vamos depois lá mais fundo, e às vezes a origem não tem nada a ver com o carro nem sequer está envolvido na questão. Pois, E isto aquilo foi acontece o várias vezes, portanto, é um dos exemplos que dou de que as pessoas não chegam com a consciência de que há ansiedade ali. não, e é muito interessante, porque se tu fores dissecar a ansiedade, se formos, sempre ver a emoção principal por trás é sempre medo, Uhum, não é? uhum. Medo. É. Medo, e agora poderíamos estar aqui a falar sobre medos, ad eterno, mas é um medo que está por trás. É, e há uma necessidade, muitas vezes uma necessidade de controlo, porque se eu tiver as coisas controladas, eu se eu sentir que estou no controlo, então eu vou. E a questão da autoestrada, voltando aqui ao exemplo da autoestrada, a autoestrada é a proibição de tu parares, não podes parar. Se tu Uhum. fores numa estrada nacional e encostas o carro, está tudo bem. Numa autoestrada, tu não podes encostar o carro simplesmente na berma, não é? Pá, eu já Não encostei na podes. berma para dar de mamar. Peço desculpa. Tens as estações de serviço para essas coisas, Não aguentava os gritos até à estação de serviço. que são de como é que é? As estações de serviço são de 40 em 40 em 40 40, quilómetros. é 40 em 40, não é? Não, experimentem andar num carro com uma criança com fome aos gritos. Eu sei que fiz mal, mas eu já parei várias vezes na berma. Olha que eu acho que isso dá coima, não é? Não. Quer dizer, não há de ser o aconselhado e é perigoso, como podíamos estar agora aqui a falar, mas a verdade é que se eu acredito, quando parei para dar de mamar, eu não estava mesmo a conseguir conduzir, ok? Aquilo já me estava a provocar, Ainda era o perigo era era maior, piores. claro. O meu perigo de continuar a conduzir naquele estado seria pior do que o estacionar na berma, mas acredito que se algum polícia passasse por mim para perguntar se eu precisava de ajuda e percebesse o que eu estava a fazer, acho que não seria um aviso, tipo, claro que percebo o que é que está a fazer, olha, mas tenha cuidado, acho que isto faz todo o sentido, não é? Porque realmente eu sei que não é um sítio para estar ali a dar de mamar descansadamente, mas foi a força da circunstância, não. Mas pronto, acho que Uhum. receberia só um aviso antes de uma coima, acho, mas pronto. Sim, e este é só o exemplo de que muitas vezes o que eu acompanho, há a necessidade, uma necessidade até diria consciente de ter tudo sempre sob controle. Porque se eu tiver controle sobre as coisas, não é? Eu estou a antecipar aquilo que pode correr mal. Mas sabes porque é que eu me estou a rir?
Porque eu, quando comecei a estudar esta questão da ansiedade, eu era uma pessoa super calma, como é óbvio, não é? Ou não? Então o que eu descobri? Que há profissões que não é possibilitam. Há profissões que potenciam. Há profissões que potenciam a nossa ansiedade. Ok. E eu estava numa dessas profissões, sendo que de base eu sou uma pessoa ansiosa. Então, onde é que eu estava? Na enfermagem. O que é que o enfermeiro Espera, faz? calma. Hum, Fazem uma pausa. faço. Sendo que, olha a tua frase. Sendo que de base eu sou uma pessoa ansiosa. Hum, vamos por aí agora? Ai, meu Não, não, Deus. não. Achei que Eu era era. fixe sinalizar. Ok. Cuidado com as palavras, ok? Exato. Agora Ok. fazendo aqui o à parte para depois continuares, pode ser? Podes. Só porque nós percebemos, eu não sei quem está daquele lado, se percebeu aqui esta parte da frase. Não? Eu sei que de base eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou. O sou, eu estou-me a definir, não é? Como eu sou. E nesse caso, tu foste, ou estiveste, Exatamente. não é Ou foste, estive. Eu estiveste, gosto mais do estive. Sim. que não é permanente. Ou seja, neste caso seria eu tive até há bem pouco tempo sempre uma vida mais ansiosa. Mas isto potenciado também pela profissão, era aí que eu queria chegar e eu achei-me super curioso, porque eu agora sempre que falo com enfermeiros digo que é normalíssimo. Eu quando alguém me diz já que é enfermeiro, eu já sei que a pessoa é ansiosa. Porque a própria profissão pede um bocadinho de ansiedade. Esse controlo, as pessoas, se calhar pessoas que não sabem muito bem o que é que os enfermeiros fazem, podemos falar disso mais tarde, mas nós passamos muito do nosso tempo a prevenir complicações, a ver o que é que pode acontecer errado para prevenir. Na Se tu olhas, antecipação. é a antecipação. Uhum. Por exemplo, o melhor exemplo que eu tenho é no bloco operatório, que é onde as pessoas ficam a dormir, não percebem, mas um enfermeiro que prepara uma cirurgia, prepara a cirurgia base, mas depois está com o seu circulante, o instrumentista está com o seu circulante a dizer, então, mas se acontecer isto, temos isto, está ali, ok. Então, mas se acontecer aquela complicação, temos aquilo, ok. Olha, se isto converter para não sei o quê, quando se prepara uma cirurgia dita normal, na nossa mente de enfermeiro, nós já escalamos para 30 cenários horríveis para saber se naquele momento temos tudo aquilo que é preciso nesses 30 cenários horríveis. Isto é um dia a dia de ansiedade. E faz parte. Um E médico diz-me será a uma mesma coisa, coisa. Hein? eu estou a Repara, perceber. um médico que vai operar também está preparado no seu interior para dizer assim, ok, se isto correr mal, eu sei fazer aquilo, aquilo outro, eu tenho o colega que está aqui para me ajudar naquilo e naquilo outro, o material o enfermeiro já viu, mas já confirmei com ele. Mas percebes a ansiedade que é criada no dia a dia do enfermeiro de bloco? Estou a conseguir passar a minha Ou da mensagem? equipa de bloco, não é? Ou da Isso. equipa toda, sim, sim, da equipa no geral, sim. Estou a usar Ok. a enfermeiro, estou a usar E a minha diz-me uma profissão. coisa, com o passar do tempo e o dia a dia ser sempre assim, por todos os dias entrar em bloco e ter que preparar N cenários e ser esta a constante, chega algum momento em que se normaliza esse estado? Eu acho que sim, por isso é que eu acho que não tinha consciência dele. Uhum. Percebes? Sendo que depois isto vai depender de cada pessoa a forma como vai integrando isto. Porque se ao início, se calhar, para todos é uma coisa que mexe, conforme tu vais aprendendo, vais ficando cada vez mais segura e isto é muito no automático. E há pessoas que se calhar já não sentirão tanta ansiedade na preparação das coisas. Há outras que, se de base estiverem sempre mais ansiosas, reparaste? Serão pessoas com mais dificuldade em lidar com este dia a dia. Ou seja, Ok. este dia a dia vai-lhes provocar mais esforço. Eu não estou a dizer para as pessoas mudarem, porque o tomar consciência já é fantástico, porque se tu tomares consciência que tens este dia a dia, que por base já costumas ser uma pessoa mais controladora, com mais dificuldade em deixar-te ir, que precisas de controlar mais o teu mundo, aquele cenário tu sabes que te vai provocar mais desafio. Uhum. Mas não estou a dizer para ninguém ir embora. Porque depois há N ferramentas que tu podes fazer, ter, não é fazer, N ferramentas que tu podes ter para isto não ser potenciador de doença. Estou-me a fazer entender? Para não teres que tomar ansiolíticos para trabalhar, hum,
pronto, para não caís em burnouts e depressões e pronto, mas não vais por aí. Mas percebes o que eu quero dizer? Eu acho que haverá profissões, estou a dar o exemplo da minha, mas que vão potenciar este estado de ansiedade. Uhum. Enquanto tu estavas a Deixei-te a falar, pensar, não foi? Deixei-te a pensar nisto dos enfermeiros e das ansiedades do bloco. Mas nas deixaste, mas enfermarias é a mesma coisa. Repara, o tu quê? fazes uma cirurgia, nas enfermarias é a mesma coisa. Estás Ok. internado num hospital. O enfermeiro que passa para te cumprimentar, para te dizer bom dia, vê a tua frequência cardíaca, vê a tua tensão arterial, não é só para escrever num papel. Ele está a fazer uma avaliação do teu estado de saúde. Ele Uhum. sabe que se houver ali um parâmetro que está a começar a deslocar-se para um lado ou para o outro, pode É estar um a acontecer alerta. isto ou aquilo. É um alerta. Tu estás Uhum. constantemente em previsão de cenários. Uhum. Percebes? Faz Ok. parte. Faz parte. Acho que se Uhum. pode lidar com isto de uma forma saudável. Sim, acho. Mais Ok? saudável. Se Mais bem que saudável. há sempre uma pressão associada. É a vida das outras pessoas que está ali em jogo. Olha, agora vem-me um exemplo muito estranho na cabeça, mas imagino, por exemplo, que nós cá em casa gostamos de ver o MotoGP, Hum. ok? Seguimos o nosso Miguel Oliveira, ok. Eu acredito que aquilo, quando ele entra em cima da mota, ele se sinta ansioso e ele também vai prever os 50 cenários que podem acontecer. Não é 50, porque isto o 50 é o normal, os 1000, né? Cenários que podem acontecer em cada curva, em cada subida, em cada ultrapassagem. Percebes? Uhum. Acho que é uma profissão. Agora, quando ouvirem este episódio, há de haver mais pessoas a dizer: a minha também é assim, a minha também é Claro, assim. e Pronto, era e nós isso que eu vamos estava a descobrir. lembrar, que é, imagina, tu estavas a falar sobre os enfermeiros e estamos a falar sobre uma classe que enfermeiros, médicos e as pessoas que trabalham na área da saúde estão a trabalhar com a vida das outras pessoas, não é? Exatamente. Portanto, Uhum, acredito que, há aqui uma pressão enorme, uhum. uma pressão gigante, não é? Porque há uma responsabilidade também muito grande. Mas olhando para outras profissões, imagina uma pessoa que tem que falar em público. Uhum. Imagina Sim. uma pessoa que tem de falar em público e não é propriamente aquilo que adora fazer ou que lhe dê o maior prazer, mas é uma consequência da profissão que escolheu. Uhum. Também pode ser muito estressante, pode ser uma carga do estado ansioso muito grande. E há Sim. pessoas, até mesmo atores antes de subir a palco, eu trabalhei durante um tempo em produção de teatro e eu trabalhei com atores que faziam aquilo há anos e que antes do início de cada espetáculo e tinham que criar ali uma série de mecanismos Para se acalmar. para ir para o palco, que é a profissão deles. Pois, acredito. Estava aqui a pensar que esse exemplo que tu deste, por exemplo, no meu exemplo de enfermagem não existe, mas no teu exemplo que tu deste, existe o medo da exposição, não Uhum. é? O medo de ficar exposto, tu expões-te à opinião dos outros, ao Sim, ao julgamento, julgamento. à crítica, e isto depois vai depender, a forma como tu lidas também vai depender da infância que tiveste, não é? Da forma como tu aprendeste ou foste ensinado, ou viste fazer e acontecer a crítica na tua família, à tua volta, na tua escola, não Uhum. é? É muito. E, Portanto, e agora estava-me a lembrar, e olhando da parte da ansiedade para noutras perspectivas do nosso dia a dia. hum, E tu estavas a falar agora da crítica e do julgamento, e levou-me para a ansiedade que é gerada ou que é vivida dentro das relações. ok, Por exemplo, e acontece já ter seguido várias pessoas que hum, sentiam poderiam sentir esse estado de ansiedade dentro da relação, em alguns períodos da relação amorosa, não é? Da crítica, do julgamento, e isso representar um peso muito grande e interferir imenso com autoestima e autoconfiança. Mas lá está, não é a relação. E voltamos sempre a esta questão, não é? Desculpa, é, eu fui buscar. Não é a relação, não é a profissão, não a origem em si, a forma como nós vivemos ou vivenciamos aquele estado de ansiedade, não tem necessariamente a ver com aquele momento presente. Sabemos que a maior parte das vezes está onde, não é? Está lá atrás. exatamente.
lá atrás. Isso é, por acaso estava aqui a pensar na parte dos relacionamentos, da ansiedade nos relacionamentos, estava aqui tu estavas a falar de relacionamentos amorosos, mas eu acho que pode acontecer em qualquer relação, em qualquer relacionamento, seja mãe-filho, seja empregado, seja até quando nós somos a pessoa que lidera, ok? Uhum. Sim, Pronto, há uma estava responsabilidade. aqui. Enquanto líder, também há a responsabilidade das outras pessoas e eu ter que comunicar com as outras pessoas, além da responsabilidade dos resultados. Olha, mas espera, estamos aqui a falar e acho que nos faltou aqui o preâmbulo da coisa, que é tipo, ok, eu quando olho para uma paciente que está do outro lado do ecrã, há sim certas coisas que me chamam a atenção para ela ser uma pessoa ansiosa ou não, sem me dizer. Uhum. Também te chama a ti? Vamos Sim, eu dar exemplos. até antes de estar com a pessoa, não Só o é? telefone, sim. Aquelas pessoas que marcam e desmarcam, marcam e desmarcam, marcam e Hum. desmarcam. As pessoas que falam sem pausas. As pessoas que falam sem pausas, é verdade. Há pessoas assim. Sim, sim. Eu nunca fui dessas. Mais. As pessoas que sim, que interrompem. As pessoas que interrompem. Uhum. Rói as unhas durante as sessões. Ok, bem visto, boa. Sim, Mais. aquelas pessoas que estão a sempre a bater a perna, por exemplo, Ah, assim, aqueles movimentos repetitivos, sabes? ontem aquelas pessoas estão assim. Não Também sei te se isso é acontece? ansiedade. Eu agora aí levava-me para Hum. aquela a parte dos bebês que têm aquela, sabes? Mas isto é para se Ajuda. acalmarem. Sim, sim. Aquela coisa sim, no fundo é ir buscar um É um, conforto, o aconchego, não é? é. É um movimento de acalmia. Uhum. Mas, por exemplo, pessoas que estão na consulta e que nós estamos a tentar guiar a consulta, não é? A tentar levar a consulta para que a pessoa chegue, para a pessoa entrar no caminho e nós só ajudamos a pessoa a fazer perguntas. Estamos a tentar ajudar a pessoa e a pessoa permanentemente tenta controlar a consulta. Sim, as pessoas que querem controlar. As pessoas que ou então, não sei se já alguma vez te aconteceu, eu acredito que sim, aquelas pessoas que chegam já cheias de medo daquilo que possa vir a acontecer. Hum. Aquelas pessoas que dizem assim: "Não, não, eu não consigo entrar em estado hipnótico. Não, não, é completamente impossível. Não, não, não vai dar". Mas agora Ah, falaste um ponto muito interessante. uhum. Essa parte do. Olha, estava outra conversa. O conseguir ou não entrar em estado hipnótico. Tenho umas boas coisas para essa. Vamos fazer num próximo, vamos Tenho deixar umas para um histórias próximo. tão giras dessa. Mas essas pessoas dizem, quando a pessoa tem muitas dúvidas, eu acho que pode vir de um lugar realmente de desconhecimento, claro, certo. E Mas muito porquê que o medo de falhar. desconhecido, mas porquê que o desconhecido está a ativar tanta defesa, não é? Uhum, uhum. Porque a pessoa é ansiosa. Ai, porque se calhar eu não consigo. Ai, se calhar pelo computador, não. Eu não sei relaxar, eu nunca sei relaxar. Uma pessoa que não sabe A relaxar é minha uma pessoa. cabeça não para, os pensamentos não param. Frases, olha, O frases, isso, frases. Meus pensamentos nunca param. Eu não Uhum, consigo meditar, exato, a minha não é? cabeça não para, está sempre ativa, sempre. E sempre ativa com pensamentos péssimos, Claro, então aqueles estamos a pensamentos precaver. maus. Estamos a precaver aqueles 50.000 cenários maus que podem acontecer, não é? Tipo, Ou, agora lembrei-me, eu não sou capaz. hum, O eu não sou capaz, tu dizes logo ouço que é uma pessoa ansiosa quando te diz assim, eu não sou capaz. normalmente eu exploro um bocadinho mais. Não é capaz o quê? E em que outras circunstâncias é que isso pode acontecer também? Uhum, E eu tenho aquilo, assim, de repente que me recordo, é que se calhar grande parte das vezes vai parar ao medo de falhar. uhum, sim. Medo de falhar, medo do julgamento, o medo da crítica. Foi como aquilo que já estávamos a falar há pouco, não é? E que isto depois pode trazer, assim, o estado no corpo, a manifestação no corpo de que algo pode acontecer, algo de mal pode acontecer. A Uhum, consequência, se eu falhar, não é boa. exatamente. Ok.
Estava aqui a tentar lembrar-me de mais algumas frases que as pessoas dizem quando são ansiosas, mas agora estou a ter uma branca. Mas a verdade é que conforme se vão recebendo pessoas ansiosas, conforme se vai trabalhando, há realmente pontos que uma pessoa olha e diz: Ok, está ali. Se calhar a pessoa não tem noção, a pessoa ainda não chegou lá. Porque há pessoas Ah, que ainda não chegaram lá. Há pessoas que acham que o desculpa. comportamento é normal. Há pessoas que Sim. estão permanentemente ansiosas e que é o estado de espírito normal delas, É o que elas não conhecem é? desde sempre. Portanto, Nem sequer nem por isso é que era voltando ao início da nossa conversa, e eu acho que é uma das razões que leva as pessoas não reconhecerem nelas a palavra ansiedade. será que há uma conotação negativa com a palavra ansiedade? Também, se calhar é isso. Há pessoas que mais facilmente dizem que têm aquele nervoso miudinho, Ah, que são muito nervosas uhum, e que mais facilmente se consideram ou que se veem ou que têm consciência que são nervosas, mas que mas não são ansiosas, como separam aqui as águas. uhum, Por exemplo, há muita gente que fala comigo, que fala nos pensamentos, a cabeça nunca para, os pensamentos repetitivos, os pensamentos negativos, bloqueios, muitos bloqueios, o ficarem ali naquela repetição, naquele loop e que faz parar, faz não avançar, porque depois há uma série de medos que estão associados e que têm crises de falta de ar, de palpitações, de suores, e, mas que não se associam à ansiedade. uhum. Estás a perceber a Engraçado. ideia? Estou. É curioso como nós, depois dependendo do nosso passado, da forma como nós aprendemos, até estas definições, vamos construindo estas nossas próprias definições, como se uma coisa Ideias não fosse. pré-concebidas também, até porque há muita gente que depois ouve da mãe, do pai, dos avós, de que não, o meu pai era muito nervoso, Uhum. ou já a minha avó era muito nervosa. Eu quando eu ia fazer um exame, eu ficava com aquele nervoso miudinho, assim na boca do estômago. As Eu ouço estas borboletas. Pois, eu ouço estas questões muitas vezes e que as pessoas, imagina, têm, agora estava a tentar lembrar-me, no trabalho, por exemplo, têm deadlines e que têm que os cumprir. Então, há aquelas pessoas que querem ter o controlo e que levam tudo para elas e deixa estar que eu faço, deixa estar que eu faço, deixa estar que eu faço, porque eu tenho uma necessidade tão grande de controle que acabo por ficar com as questões todas para mim e então às tantas já estou assoberbada e já estou numa pressão gigante e, e, e não estou a conseguir lidar com aquilo e então os meus níveis de stress começam a aumentar e, e lá está, e vem as palpitações, e vem as faltas de ar, e vem aqui uma série de fenómenos no meu Físicos, sim, corpo reações físicas. Porque esta e que eu não estou a conseguir identificar de onde é que isto vem, não é? Porque o interessante do nosso corpo é mesmo este. O que acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, provoca reações físicas. Ou seja, eu quando sinto alegria, eu sinto alegria fisicamente. A minha mente produz alegria, mas depois há uma série de químicos que existem que me vão fazer sentir fisicamente alegria. Tristeza é igual. A malta começa a ficar triste, até parece que às vezes pesa e faz, não é? Tipo, Os ombros vêm para a frente, não é? portanto, o medo também provoca. Há uma parte em que a mente define que está a ter medo, não é? Tipo, ok, aquela situação é perigosa para mim, e há a produção de químicos dentro de nós que nos fazem sentir fisicamente o medo, ok? Tipo, eu acho isto uma maravilha. Quando a pessoa está a ter as faltas de ar, que está a ter os tremores, está a ter. O corpo está a gritar. Já não está a falar, já está aos gritos do tipo: isto é perigoso para ti, por favor, não te metas aí. E uma Uhum. das coisas que é muito comum, e isto está a ficar longo, desculpa, mas uma das coisas que é muito comum as pessoas dizerem assim: eu tenho tentado, eu experimento, eu vou lá outra vez, porque há uma corrente
de tratamento da ansiedade que diz que a gente se deve expor ao agente para criar habituação, para criar ferramentas, não sei o quê. E a pessoa já ouviu, já foi indicada, não interessa. E tenta, e expõe-se e diz-me assim, mas isto só fica pior. Eu, da minha perspectiva de hipnoterapeuta, digo sempre também a mesma coisa. Se o seu corpo está a identificar aquilo como um comportamento potencialmente perigoso para a sua vida, cada vez que se expuser sem fazer algum tipo, sem criar algum tipo de ferramenta, está a ir contra o aviso do corpo, o corpo vai escalar o grito, tipo, claro que vai ter palpitações a seguir, claro que vai ter falta de ar. O corpo está a tentar dizer-lhe que isso é perigoso. Não convém ir enfrentar, ou seja, o que eu quero dizer aqui é, eu não sou a favor da pessoa ficar quieta. O que eu quero dizer é que antes de ir enfrentar, a pessoa vai ter que criar ferramentas para enfrentar. Porque senão o corpo vai continuar a escalar o aviso. Isto fez sentido? Então, diz-me uma coisa. Como é que eu posso me preparar para enfrentar? Ou seja, o que é que está a dar do outro lado? A coragem, a minha confiança, trabalhar a minha autoestima, para eu me sentir mais segura para enfrentar esses medos que eu posso ter, esses incómodos, aquilo que me está a incomodar. Olha, não querendo alongar muito, mas só para deixar aqui a minha opinião, assim, num exemplo, eu acho que num exemplo prático que tu deste, pode ser o medo de conduzir ou o medo da exposição. A ansiedade que tu sentes quando tens que fazer uma apresentação em público ou a ansiedade que tu sentes quando sabes que tens que pegar no carro e entrar numa autoestrada? Eu acho que tudo começa, e isto é defeito de ser hipnoterapeuta se calhar, mas eu acho que tudo começa de ir procurar onde é que o corpo gravou que aquilo era perigoso. Onde é que está a fonte, a origem daquilo? Estou a fazer sentido? Porque é que o meu corpo está a dar alertas sobre aquela situação? Porque o meu corpo está a fazer comparações com coisas que já sabe. O meu corpo, minha mente, desculpa, está a fazer comparações com coisas que já sabe. Já aconteceram. Eles acham que aquilo é parecido, vai acontecer ali. Vou dar um exemplo ainda mais prático. Se eu tenho medo de um leão, se eu não vir um leão, mas vir uma pantera, eu vou ter medo na mesma, né? O meu corpo vai identificar, tipo, mesmo tamanho, mesmo perigo, posso ser, vamos embora daqui. Portanto, eu acho que tudo começa por perceber onde é que está criada, onde é que foi criado o alerta. Medo de alturas. Há um exemplo fantástico, nós se calhar já demos aqui, nós costumamos dar muito este exemplo. O senhor que tem medo das alturas vai descobrir que, quando era pequenino, caiu da cadeira. A mente gravou que as alturas eram perigosas, não é? Então ele cai da cadeira, claro que é perigoso, quando é pequenino. Essa pessoa primeiro precisa tomar consciência onde é que aquilo foi criado, naquela situação, naquela memória, naquele evento. Ok? Para depois descobrir que se calhar que é adulto, sabe avaliar as coisas de outra maneira, e a própria pessoa normalmente tem a resposta depois dentro de si. Aquilo que pode fazer realmente quando se vê numa varanda, quando se vê numa ponte. Isto já faz sentido para ti? Estou a ver muito pensativa e a pensar, será que... Eu adoro ouvir-te. E estava aqui a lembrar-me de uma coisa que é, no fundo, não somos nós, hipnoterapeutas, que damos as soluções às pessoas que nos procuram. Sim. E aquilo que tu estás a dizer, as soluções estão lá dentro, não é? A questão de que a origem, o caminho é todo feito e a descoberta é todo feito por quem está a fazer a vivência. Pelos pacientes, pelos nossos clientes. Aquilo que eu costumo dizer é, eu sou apenas a voz do GPS. E vamos guiando. Porque lá está, o identificar a origem é a pessoa que identifica. Sim. E identificar e trazer a solução é a pessoa que identifica e traz. Portanto, Neste caso da magia. cadeira é fantástico, porque o senhor, quando vê que aquilo foi criado quando era pequenino, porque caiu, claro que aquilo fazia sentido quando ele era pequenino. Faz sentido quando ele é adulto? Não é? E aí o racional dele, que sabe que não é preciso ter medo de ir a uma varanda, vai encontrar-se com o subconsciente e aquilo faz todo o sentido. Então, afinal, eu já não preciso ter medo. Aquilo foi uma coisa que eu criei quando era pequenino para me safar. Porquê? Porque caí, se calhar, sozinho, sem ninguém me explicar, fiquei assustado. Porque houve aquela emoção associada àquele evento. Então, a emoção foi feito um caminho. E foi esse o caminho que ficou marcado.
que é, espera, há aqui uma altura, há aqui um potencial de perigo, há um potencial de perigo, isto pode correr muito mal. Então vou fazer o quê? Vou-me proteger e vou evitar estas questões. Então o nosso corpo depois fala connosco. Espera, calma, há aqui um alerta. Começa-se a gerar aqui uma série de coisas dentro do nosso corpo. Para quê? Está a gritar, está a dizer, cuidado, não vais por aí que isso é perigoso. Exatamente. Porque lá atrás, uma vez isto aconteceu e não foi muito fixe para ti. Não correu bem. Exatamente, foi perigoso. Então não vais por esse caminho. E o que é que nós fazemos? É outros caminhos. Ou seja, aquele é o caminho que ficou traçado, aquela emoção associada àquele evento, àquele potencial perigo. Então vamos guiar a pessoa para outros caminhos que ela vai encontrar. Olha, eu acho que deixamos então agora aqui as pessoas, para não nos alongarmos mais, deixamos aqui as pessoas agora a pensar em algumas coisas que o corpo está a chamar a atenção e que se calhar elas nunca pararam para pensar onde é que aquilo vinha. Às vezes não é fácil. E sentir o corpo. E é mesmo isto, é parar um bocadinho. Uma das coisas que eu costumo dizer é parar e perceber o que é que está a acontecer. Olha, eu agora queria dizer uma coisa, mas eu não vou dizer porque senão a gente nunca mais para. Agora vais ter que dizer. Não, fica para a próxima, eu não me esqueço, Okay. eu não me esqueço. Fica para a próxima. Para o próximo. Mas desculpa, interrompi-te e não queria interromper-te. O exemplo que tu dizes às pessoas é para parar, sentir. Perceberem o que é que está a acontecer, onde é que o corpo está a gritar. Porque tantas vezes o nosso corpo grita connosco e nós não estamos nem aí, nem nos apercebemos do que é que está a acontecer e andamos no flow. E ele volta a gritar e vai gritando cada vez mais alto. E vai se manifestando cada vez mais. Ora, se eu conseguir perceber o que é que está a acontecer dentro do meu corpo, posso perceber que gatilhos é que aconteceram para isto acontecer. O que aconteceu para isto acontecer? Olha, vou acabar com uma frase da minha filha: acabámos de acabar. Só para juntar à tua. Acabámos de acabar. Olha, eu acho que isto é tema para continuar. Eu disse logo que isto era tema de muitos... É pano para mangas, não é assim que se diz? Pano para mangas, sim, sim. Mas acho que, para não ficar muito grande e não ficar assim... Acho que agora fazemos aqui uma pausa para quem nos ouviu, viu, pensar um bocadinho, se calhar identificar algumas questões da própria vida, deixar nos comentários, partilhar com quem acha que se calhar deve ouvir um bocadinho para tomar consciência da mente e do corpo e prometemos que continuamos na próxima. O que é que tu achas? Parece-me ótimo. Parece-te ótimo? Beijinhos, para mim está feito. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos.